Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos falar sobre o processo de furação em usinagem. Na verdade, este vídeo é o primeiro vídeo de duas partes onde falaremos sobre alguns conceitos básicos sobre furação. Então, se não quiser perder nenhum detalhe sobre isso, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje então vamos falar sobre a primeira parte de furação. Geralmente a furação é realizada no fim do processo de manufatura, quando as operações anteriores já melhoraram o valor da peça inicial, ou seja, quando a peça já foi desbastada e também acabada. Embora pareça simples, a furação é uma operação complexa e pode ter graves consequências se sua ferramenta falhar, quebrar ou usinar além de sua capacidade. Isso pode acarretar até mesmo em perdas financeiras. Vamos a algumas considerações iniciais para a usinagem de um furo. A primeira consideração inicial e básica é justamente o furo. As três considerações mais básicas para a usinagem de um furo são o diâmetro do furo, a profundidade do furo e a qualidade do furo. O tipo de furo e a precisão necessária afetam a escolha da ferramenta. A furação pode ser afetada por superfícies de entrada ou saída angulares ou irregulares e por furos cruzados. Em outros vídeos vamos abordar esses temas. Nesta imagem você pode ver alguns tipos de furos. Temos furos passantes que atravessam a peça, o furo cego que não chega a atravessar a peça, um furo com chanfro que contém um chanfro ou escariado na base do furo, escalonado que é um furo que tem vários diâmetros, com entrada inclinada ou com saída inclinada e até mesmo uma furação cruzada. E nesta próxima imagem nós temos furos com espaço para parafusos, furos com rosca para parafuso, furos alargados, furos com bom ajuste, furos para tubos, que são aqueles trocadores de calor, ou mesmo pino elástico, furos que formam canais, furos que removem o peso para o equilíbrio e um furo profundo e com refrigeração. A segunda consideração básica para o processo de furação é a peça. Após analisar o furo necessário, considere também o material, o formato e a quantidade de peças a serem produzidas. Vamos falar isoladamente então sobre cada aspecto a seguir. Primeiramente, o material da peça. Ao verificar aspectos relacionados ao material da peça, é importante responder as seguintes perguntas. O material tem boa qualidade de quebra de cavacos? O cavaco que é produzido pelo material são longos ou curtos? Qual é a usinabilidade do material? É boa ou ruim? Qual a dureza do material? Quais os elementos de liga presentes no material? Essas são algumas considerações básicas a respeito do material da peça. Agora falando sobre o formato da peça. Ao verificar aspectos relacionados ao formato da peça, é importante responder as seguintes perguntas. A rotação da peça é assimétrica em torno do furo, ou seja, o furo pode ser usinado com uma broca não rotativa? A peça está estável ou há seções finas que podem causar vibrações? A peça pode ser fixada? Quais problemas de estabilidade precisam ser considerados? A extensão da ferramenta é necessária? É necessário usar ferramentas com longos balanços? Essas são algumas perguntas que você precisa responder sobre o formato da peça. Agora, a quantidade de peças a ser produzidas. Ao se verificar a quantidade de peças a serem produzidas, é necessário verificar como o tamanho do lote a ser produzido influencia a escolha da broca. Por exemplo, para lotes grandes, você deve usar uma broca otimizada, talvez uma broca personalizada. Para lotes pequenos, use brocas otimizadas para versatilidade e que se adequem para os tipos diferentes de lotes que você irá produzir. O terceiro ponto básico a respeito da furação é a máquina. É importante saber como realizar uma operação de furação produtiva e segura na máquina. A máquina influencia a escolha do tipo de operação e os tipos de porta-ferramenta e ou pinças que serão utilizadas. É válido notar que você precisa sempre considerar, quando for executar o processo de furação, a estabilidade da máquina em geral e especialmente no fuso. Se a velocidade do fuso, ou seja, a RPM, é suficiente para diâmetros pequenos, quanto à refrigeração, o volume de refrigeração é suficiente para brocas com diâmetros grandes, a pressão da refrigeração é suficiente para brocas com diâmetros pequenos, quanto à fixação da peça, a peça está suficientemente estável, o fuso é horizontal ou é vertical. Isso porque um fuso horizontal melhora o escoamento de cavacos. Quanto à potência e torque, a potência é suficiente para diâmetros maiores? Se não, é possível usar uma broca trepanadora ou a interpolação helicoidal com uma ferramenta de fresamento? Há um espaço limitado no magazine de ferramentas? Uma broca para furo escalonados e chanfros pode ser uma solução adequada neste caso. Vamos falar agora sobre o sistema de fixação. A
produtividade é influenciada não apenas pela classe e pela geometria, mas também pela fixação da ferramenta e pela habilidade de fixá-la de maneira segura e precisa. Use sempre o menor balanço e a menor broca possíveis. Considere um sistema de ferramenta modular desenvolvido para todas as operações de usinagem, incluindo todos os métodos de usinagem de furos. Com um sistema assim, as mesmas ferramentas de corte e os mesmos adaptadores podem ser usados em diferentes aplicações e máquinas. Isto possibilita padronizar toda a fábrica com um único sistema de ferramenta para todo o chão de fábrica, teoricamente, é claro. E também, por último, sobre o batimento radial da ferramenta. O batimento radial mínimo da ferramenta é essencial para uma furação bem sucedida. O batimento não deve exceder 20 microns. O alinhamento deve estar paralelo à retilinidade e tolerância estreita do furo, para assim gerar um bom acabamento superficial e proporcionar uma vida útil da ferramenta longa e consistente. E você já precisou fazer o processo de furação na sua empresa, na sua fábrica? Se sim, deixa aqui nos comentários como foi essa situação. No mais, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de comentar aqui a sua opinião e também um assunto que poderíamos trazer aqui. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.